Hoje em dia, já é bem comum encontrarmos jogos dublados e com uma dublagem muito boa. Vamos baixar essa bola aqui. Quem é você mesmo? Lord Liu Kang, dragão da putaria. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A partir da geração do PS4 e Xbox One, isso meio que se tornou uma prática comum das desenvolvedoras. Já que os jogos estão bem caros, era no mínimo essencial que os jogadores pudessem aproveitar ao máximo os seus jogos. Mas você sabia que já na geração do PS2, lá nos anos 2000, já tínhamos jogos dublados e algum deles com uma dublagem muito boa? Não? Então você vai descobrir agora. Eu sou o Samurai e no vídeo de hoje temos alguns jogos de PS2 que tinham dublagem em português e muita gente não sabia, porque naquela época já era difícil encontrar até jogos legendados, quem dirá totalmente em português. Então já vai deixando o seu like e se quiser ajudar ainda mais, se torne membro do canal e ganhe benefícios exclusivos. Basta clicar no botão que está aparecendo aí embaixo de seja membro e bora lá descobrir que jogos são esses. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Samurai. Alone in the Dark é uma saga precursora dos jogos de terror, com seu primeiro título sendo um dos primeiros jogos a incorporar elementos de horror e suspense em sua jogabilidade. Essa saga foi tão importante para esse gênero que até influenciou diversas outras, como a já bem conhecida Resident Evil. Apesar dos gráficos e mecânicas do primeiro Alone in the Dark estarem bem datados para os padrões atuais, já que ele é um jogo de 1992, esse foi um dos jogos mais importantes da história dos videogames e que fez com que essa saga ficasse mundialmente conhecida e ganhasse várias continuações. Uma delas, inclusive, a de PS2 e PC, acabaram ganhando dublagem em português. Alone in the Dark: The New Nightmare é o quarto jogo da série e nele encarnamos na pele de Edward, um detetive sobrenatural que deve recuperar 3 itens antigos enquanto investiga uma ilha misteriosa, cheia de perigos sobrenaturais. No que diz respeito à dublagem, a versão em português para o PS2 incluía vozes em português para os personagens, contribuindo muito para a atmosfera de suspense e horror desse game. Eu sei quem você é e sei o que veio procurar. Eu estava aguardando você. Fique onde está. Não dê mais nenhum passo. Quem é você? Eles me chamam Edenshaw. Eu sou o guardião desta ilha. A propósito, eu vi muita gente falando no YouTube que essa dublagem seria oficial de PS2, mas pesquisando um pouco, eu descobri que na verdade somente o PC tinha recebido a dublagem, e foi algum fã que portou essa dublagem para o PS2. Então a maioria que comprava no camelô para jogar, era bem mais fácil de vir essa versão dublada, que por mais que fosse sim uma dublagem oficial, originalmente era somente de PC e depois foi portada para o nosso querido PS2. Diga-se de passagem, é uma dublagem muito boa e esse port ficou perfeito. É praticamente a mesma coisa do PC. Eu estou lhe avisando. Não hesitarei em atirar. Aline? Carnaby, que susto você me deu. Eu quase atirei em você. Outro game que recebeu seu port de tradução do PC para o PS2 foi o Lara Croft Angel of Darkness, provando que games ruins também podem ganhar dublagem. Angel of Darkness era o primeiro game da Lara Croft planejado para o que era a nova geração da época, a do PS2. E visando aproveitar o máximo do hardware do novo console, em 2003 lançaram esse game, com algumas boas novidades para a saga. Por exemplo, pela primeira vez na franquia, a Lara poderia interagir com outros personagens na forma de diálogos, e que até influenciavam no enredo da sua aventura. Além disso, o sistema de controles estava aprimorado, deixando a nossa heroína com novos movimentos acrobáticos de corpo a corpo ou ataques furtivos. Só que mesmo assim, esse game foi considerado como um dos piores dessa saga, devido seus controles serem muito confusos e esse jogo ter muitos problemas técnicos. Tanto que ele é bem esquecido pelos fãs e nem a dublagem foi capaz de salvá-lo. Seu anãozinho fedorento! Você tem uma boca suja, hein, dona? Qual é o seu nome, senhor repórter?
Ludwig, meu nome é Ludwig. Conte o que sabe, Ludwig, ou eu lhe mostrarei o quão sujo eu posso ser. Os jogos de futebol do PS2 eram alguns que a maioria vinha pelo menos com legendas em português. E alguns até com narrações oficiais aqui do Brasil. Pra mim, o mais memorável e o que eu mais joguei com certeza foi o PES 2013. Um jogo que você fazia gols até do meio do campo, mas que era incrivelmente divertido. Diferente dos games anteriores que nós falamos que tinham recebido apenas portes das versões de PCs, esse game aqui já vinha com várias opções de idiomas. E claro que não poderia faltar a do país do futebol, não é mesmo? Então você poderia jogar em português dublado oficialmente por um narrador aqui do Brasil. A narração durante as partidas era feita pelo Silvio Luiz e só de ouvir já bate aquela nostalgia. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou Silvio Luiz e o Mauro Betting fará os comentários. O PES 2013 é considerado um game lendário, tanto de PS2 quanto de PS3, são até os meus dois jogos favoritos de futebol, de ambas as gerações, e eu aposto que a maioria que jogava nem percebia esse detalhe de ter um jogo dublado no PS2 e com o Silvio Luiz narrando. E o bom é que não eram só as legendas, como alguns outros jogos, ou como outros que eram em versões em português, só que não o nosso português, e sim o de Portugal. A propósito, antes de irmos para o jogo que muita gente considera o mais marcante dublado, vamos falar de duas menções honrosas, que são justamente com as vozes em português de Portugal, que são o Sly Cooper 3 e o Jak and Daxter. Lançado em 2005, Sly Cooper 3 Honor Among Thieves é um jogo de ação e aventura que segue um guaxinim ladrão e seus amigos, enquanto eles embarcam em uma missão para reunir uma equipe de especialistas em roubos e roubar um artefato valioso. E isso era uma coisa que você poderia entender muito bem, já que as vozes eram em português de Portugal, que é bem próximo da nossa linguagem, então dava para entender numa boa. Bola, pé de porta através da gente monarca. Terminado. A lançar. Afastem-se. Já Jak and Daxter eram jogos que foram ficando mais maduros conforme passavam seus lançamentos e iam melhorando em cada game também. O Jak 2, que foi o que eu mais joguei, tinha um mundo aberto, várias armas e uma transformação para o jogador se divertir à vontade. Esses games tinham sua dublagem em português de Portugal. No começo você pode até estranhar um pouco porque é um pouquinho diferente, mas logo você se acostuma e percebe que dá para entender a história numa boa, já que a maioria das palavras são bem parecidas com as nossas mesmo. Acho que por isso que Jak 2 foi um dos poucos jogos da época que eu realmente conseguia entender toda a história, por conta de ser dublado em português de Portugal, e não totalmente em inglês, que muitas vezes deixava a gente totalmente perdido. Vale, ocúpate tú. Jack, tranquilo, tranquilo, tío, que soy tu colega. Daxter, ¿me recuerdas? Daxter? ¿Qué demonios ha sido eso? Estavam todos mortos. O último tiro foi de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Quando se fala em jogos dublados para o PS2, o primeiro game que vem na mente da maioria das pessoas é com certeza Max Payne. Esse é um jogo clássico de tiro em terceira pessoa, desenvolvido pela lendária Rockstar Games e Remedy Entertainment, e lançado em 2001. Aqui entramos na pele de Max Payne, um ex-policial que sai por conta própria para se vingar daqueles que acabaram com a sua família. A história é muito boa e pesada. À medida que sua culpa e trauma aumentam, Max se encontra em situações cada vez mais complicadas. A estação estava mergulhada em melancolia. Alex era um fantasma e não podia ser visto em parte alguma. Eu precisava procurar por ele.
Vendo que essa trama tinha muito potencial, seria uma perda enorme não entendê-la. E por mais que fosse sim divertido, só sair metendo bala em todo mundo, ainda era um diferencial que você pudesse entender pelo menos por que você está fazendo aquilo tudo e cometendo tantas atrocidades. No momento em que entendemos os traumas de Max e simpatizamos com as perdas do personagem, o jogo se torna muito mais envolvente, e acho que é isso que faz com que trazer jogos dublados seja tão essencial para que mais pessoas possam aproveitar ao máximo o que o game tem a oferecer, já que a maioria não sabe inglês básico, e isso é uma triste realidade do nosso país. Por isso que na época foi uma grande surpresa para os jogadores ligar o PS2 e ir jogar um game e olha só, ele está totalmente em português, e não de Portugal ou portado de alguma outra versão, mas sim dublado oficialmente por profissionais. E você, já tinha jogado algum outro game dublado no PS2? Comente aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal, aqui temos muito conteúdo sobre o PS2, PS3, Xbox, tem pra todos os gostos. Então se inscreva aí porque quem sabe futuramente eu não faço uma parte 2, e é claro que você não vai querer perder. Tamo aí na atividade e até o próximo vídeo, valeu!